Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde, 14 de julho. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E já estamos no meio do ano. Boa noite, doutor Scudeler, bem-vindo ao Bela Saúde. Boa noite, Cris. Boa noite, nossos amigos do Bela Saúde. Cris, você está muito bonita hoje, como sempre. E o que é essa camiseta? Essa camiseta é sobre afasia. Eu mesma, vou confessar para você, eu não sabia o que era isso. Mas com certeza, assim como eu, tenho certeza que você, na hora que a gente for falar sobre isso, você vai saber que teve alguém perto de você. No meu caso, a minha mãe passou por isso, que já teve esse problema. Gente, hoje linguagem, conversar é fundamental no mundo de hoje. É por telefone, é você cumprimentar as pessoas. E tem vezes que dá aquele branco, que a gente não lembra as palavras que a gente queria usar. Agora, você imagina isso ser um problema na sua vida. Isso é afasia, é você não saber as palavras, você esquece como falar, muitas vezes você troca. Muitas vezes não está ligado à demência. Simplesmente a pessoa não sabe mais usar as palavras. É aquele branco, só que é um branco permanente. É sobre isso hoje que nós vamos falar com a doutora Thaís Helena Machado, que ela é matonense, mas atualmente mora em Belo Horizonte. Nós vamos falar com ela lá em Belo Horizonte. E foi ela que me presenteou com essa camiseta, que é uma campanha que eles estão lançando, que eu achei muito interessante. Tanto vale a pena você entrar no site, afasia.com.br, vai ver muito mais. Tem dicas de filmes sobre essa doença. E tem mais gente hoje aqui no Bela Saúde também. Hoje o Bela Saúde está recheado de informações interessantes. Quem mais vai estar com a gente aqui hoje, doutor? Vai estar presente o secretário de Saúde, o senhor Ademir de Souza. Nós vamos falar sobre como anda a saúde de Matão, principalmente nesses tempos de pandemia. E, Cris, eu achei interessante o desenho da camiseta, porque você ligar o cérebro numa tomada, como se você fosse... e lá ela diz, é possível conviver com a afasia. Essa é a ideia que nós vamos trazer para vocês hoje, que vocês vão aprender mais uma coisa. E essa é a ideia do Bela Saúde, sempre aprendizado de qualidade aí na tua casa. E a gente também aprende junto, né, Scudeler? Porque Toda vez tem que eu sabia do quadro, mas eu não sabia o nome, afasia, eu não conhecia. E você me explicou, né, que é não palavras, né? O a, não. O fazia é não fala. Não então, fala. Seria essa dificuldade. Tem até uma dica de um filme que eu fui assistir para poder aprender um pouco mais sobre o que nós vamos conversar hoje, que chama 100 Palavras. É muito interessante, é de um empresário, de um executivo que, de repente, tem um AVC e não sabe mais comunicar, não sabe mais falar. Então, ele aprende tudo novamente. É um filme lindo, vale muito a pena assistir. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Não esqueçam, compartilhem agora o programa no seu Facebook, que estará concorrendo a sorteios aqui no Bela Saúde. Voltamos já já. Muito rápido. Você se preocupa com a sua saúde? Ou só se lembra dela quando não se sente bem? Pensando em você, a H Saúde visa sempre o bem-estar e a saúde de seus clientes. Disponibilizando atendimento médico, hospitalar e cobertura em todas as especialidades. H Saúde. Seu plano, seu hospital. Estamos de volta agora no Bela Saúde. E hoje, com a camiseta que eu falei desde o começo, eu ganhei da Thaís. E é um tema que muitas pessoas, com certeza, pode não saber que chama afasia, mas tem algum conhecido, alguém da família que já passou por isso ou está passando por isso. Então, nós vamos falar hoje com a Thaís, que ela está lá em Belo Horizonte, mas ela é de família aqui de Matão, que é a Thaís Helena Machado, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre o que é afasia. Boa noite, Thaís, bem-vindo ao Bela Saúde. Boa noite, Cristina, boa noite, Scudeler, boa noite a todos, eu agradeço o convite, Boa noite. Um prazer poder falar com vocês e falar com todos, né, divulgar essa causa, né, e o que é a afasia.
Então, a afasia é uma alteração de linguagem que acontece em decorrência de algum problema neurológico, então, às vezes um AVC, ou um traumatismo crânioencefálico, um tumor, ou até em decorrências de algumas doenças que acometem o cérebro e, como consequência, essa pessoa passa a ter uma dificuldade de linguagem. Isso pode se manifestar tanto para a pessoa falar, então, esquecimento de palavras, ou dificuldade de construir frases, combinar as palavras, mas também pode se manifestar pelo entendimento. Às vezes, o paciente manifesta dificuldade para entender o que as pessoas falam. Então, a afasia se manifesta na linguagem oral, mas também pode se manifestar na linguagem escrita, com dificuldade na leitura e na escrita. Mas isso não tem muita a ver com demência, né? Não. Na verdade, assim, nos quadros demenciais também pode ter um comprometimento de linguagem chamado afasia, só que aí a causa é diferente. Então, a manifestação é semelhante, né? Mas quando a gente fala de afasia, a causa mais comum são os acidentes vasculares cerebrais, o AVC, ou derrame, como muita gente conhece. Existem alguns tipos de demência, né, que são, na maior parte das vezes, doenças degenerativas, em que esse cérebro vai envelhecendo, e uma possível manifestação também é a alteração de linguagem, as afasias. Então, assim, a afasia pode se manifestar em decorrência de lesão que a gente chama vascular, né, que tem a ver com a irrigação do cérebro, mas nesses casos ela não é progressiva, mas ela pode também acontecer nos casos de demência, como na demência de Alzheimer ou na afasia progressiva também, que é um outro exemplo. Thaís, outra dúvida que vamos lá em termos médicos, mas vai dar para entender, a diferença entre afasia e disartria. Ótimo. A afasia, ela se deve essencialmente a um problema de linguagem, ou seja, a pessoa vai ter dificuldade para lembrar palavras, né, para construir frases. Então, tem a ver com o processamento ali do conteúdo do que ela quer dizer, tá? Então, isso é o que a gente chama de afasia. A disartria é uma alteração mais relacionada à articulação, à voz, à respiração, ou seja, à fala. Então, sabe aquela fala que tem uma característica, por exemplo, mais lenta, mais imprecisa? Então, a disartria não tem problema de conteúdo, né? Então, as palavras são lembradas, a pessoa consegue construir frases, consegue entender, mas é o som da fala que fica com prejuízo. A respiração, a voz pode ficar mais rouca, mais baixa, e os movimentos dos articuladores da boca, às vezes mais lentos. Então, também leva a uma fala com característica, para quem está ouvindo, difícil de entender, muitas vezes dependente da gravidade. Aliás, é interessante falar isso também em relação às afasias, né? Como toda doença, existem gravidades diferentes. Então, existe uma afasia mais leve, em que o paciente tem pouca dificuldade com palavras, ou pouca dificuldade para entender, mas existem aqueles casos mais graves em que a pessoa não consegue falar, ou não consegue escrever, não consegue entender, e na disartria a mesma coisa. Então, existe diferença de gravidade. Então, em resumo, a afasia é uma alteração de conteúdo do que se quer falar, e a disartria é uma alteração na forma ali de articular a fala. Perfeito. Pensando em urgência e emergência, sabemos que os casos maiores de afasia são em pessoas de mais idade, mas isso também pode acometer em jovens. Sim. É correto? Aliás, cada vez mais a gente vê, né, jovens tendo AVC, então
Acho que é muito importante dizer que, assim, é importante reconhecer os primeiros sinais do AVC ou do derrame. Então, a fraqueza de um lado do corpo, a assimetria, ou quando parece que a boca, o rosto entorta, né? Então, esses sinais que são prováveis, né, característicos de um AVC, eles são importantes para que, ao menor, né, sinal, o paciente, a família, leve imediatamente essa pessoa ao hospital, porque a gente sabe que o tempo é importantíssimo para a recuperação, né? Existem procedimentos que podem ser feitos que, quanto antes forem feitos, assim que o AVC acontece, menores são os sintomas, né? Menor risco esse paciente vai ter também. Então, como você disse, Scudeler, o AVC, ele é típico, né, de pessoas adultas e idosas, mas cada vez mais acometem jovens também, né, e acaba sempre tendo várias sequelas. O paciente pode ter várias sequelas, inclusive a afasia. Bom, nós vamos agora perguntar sobre a linguagem, mas antes eu vou colocar um depoimento muito interessante de uma pessoa que tem afasia. E a gente vai voltar a conversar aqui com a doutora Thaís, que ela é fonoaudióloga lá em Belo Horizonte. Não é sempre igual. Tem vezes que eu nem penso que eu tenho, tem vezes que eu tenho muita. Eu falava e estava falando bem, eu achava. E eu queria perguntar alguma coisa e não sabia mais. Eu sabia falar tudo que tinha na cozinha, o que faz, o que não faz. E eu, se não venha de novo aquela coisa difícil. Então, eu fiquei apavorada. Como? E daí eu fui descobrindo que ia, mas não ia mais. E ainda é assim. Entendeu? E eu sei que ela é minha. E eu tenho que lidar com ela. Bom, um depoimento muito bonito, né? Realmente é um quadro que... Mas não é que tem cura, tem como conviver, que é a camiseta que nós estamos usando hoje. Thaís, como que é a linguagem e a comunicação de quem tem afasia? Bom, o AVC, ele pode acometer diferentes áreas do cérebro. Então, dependendo do tamanho desse AVC e do local do cérebro que ele acontece, as manifestações da afasia podem ser diferentes. Então, de uma maneira geral, isso pode se manifestar com esquecimento de palavras. Então, a pessoa não consegue lembrar o nome específico e fica... ele sabe, isso é importante de dizer, que as pessoas sabem o conteúdo todo linguístico aprendido durante a vida toda, ele está lá, mas a pessoa tem dificuldade, a pessoa que tem afasia tem dificuldade para acessar essa informação. Então, ele sabe exatamente o que ele quer dizer, mas ele não lembra, né? Ou ele não consegue entender o que as pessoas estão falando, porque ele não sabe, né? Ele não consegue lembrar aquela palavra. Então, a pessoa com afasia pode, às vezes, falar de uma maneira até fluente, mas palavras que não têm sentido, que não têm conteúdo. Pode, uma outra manifestação é falar, não conseguir combinar palavras e falar palavras isoladas só, tá? Então, existem diferentes formas de afasia, mas essencialmente é essa, né, dificuldade para se expressar e para entender, o que impacta, né, diretamente aí na comunicação e na socialização, né? Então, isso
acaba privando muitas vezes o indivíduo de contatos sociais. Que é o que a gente vê no trabalho, vida social, vida familiar, muda muito, né, Thaís, na vida das pessoas, além da ideia da afasia, quando tem um AVC, ele pode ter perda de movimento ou outras coisas também, mas a afasia, que é o que nós estamos discutindo aqui, passa a ser um fator importante dele não conseguir conviver de uma forma normal, né? É isso? Eu acho que com essa sua fala, Scudeleri, a gente toca no ponto-chave dessa campanha, né? Mais uma vez falando da campanha de conscientização da afasia, que nós queremos mostrar que sim, né, a despeito dessa dificuldade de linguagem ou de comunicação, é possível conviver, né? Então, isso impacta na comunicação? Sim, dificulta, mas nós queremos mostrar que existem formas de facilitar. Então, mesmo a pessoa tendo a dificuldade de comunicação, existem formas de favorecer essa comunicação. Então, dentro do processo terapêutico ali de orientações, nós podemos mostrar para o familiar, né, para aquele interlocutor, como que ele pode ou como ele deve agir com a pessoa que tem afasia para que essa comunicação aconteça de uma maneira mais eficaz, né? Então, por isso que a gente diz que é possível conviver, né? Então, mesmo tendo dificuldade, existem várias estratégias que podem possibilitar essa troca, porque a gente vê muitos casos em que, principalmente nos casos graves, o interlocutor acaba perdendo a paciência e não tem paciência para ouvir, não tem paciência para deixar, né, dar o tempo para a pessoa falar. O afásico demora mais, né, para conseguir se comunicar. E é importante que a gente respeite esse tempo, né? É importante dar a ele o tempo para que ele processe, para que ele ache a palavra. Então, existem várias formas ali, se necessário, usar a escrita, né, para aqueles que têm dificuldade de se expressar oralmente, usar o apoio da escrita, apontar imagens. Então, existem recursos em que essa troca, né, do diálogo é possível. E se a gente consegue estabelecer essa troca, a socialização, né, é possível também. Então, não tem por que isolar o indivíduo, deixá-lo sem se comunicar. Tá? Então, existem formas de trazer novamente essa pessoa, a despeito da dificuldade de comunicação, para um convívio social. Na verdade, Thaís, é um tratamento que não é só o paciente, a família também tem, né, que fazer é um conjunto, seria a família tem que participar desse tratamento para que a pessoa consiga, né, ter essa socialização. Eu vi até no site de vocês, a gente tem que divulgar esse site, porque é muito interessante, um site muito bem feito, que eu vi que tem um depoimento de uma moça que ela fez até o vestibular, né? Então, achei muito interessante esse poder com o tratamento que consegue fazer. De reabilitar essa pessoa para uma vida social, familiar e profissional, vamos chamar de quase normal, né? Sem dúvida. Então, assim, acho que são dois pontos importantes. Acho que, assim, o apoio, né, e a interação da família nesse processo é fundamental, né? Como eu disse, assim, a família é o interlocutor, né? São as pessoas que mais vão estar com aquele indivíduo com dificuldade de comunicação. Então, eles têm que ser orientados para ajudar nesse processo, né? Para aprenderem formas, atitudes que facilitem a comunicação. E o outro ponto é a reabilitação potencializa muito essa melhora, né? Então, assim, o indivíduo que tem afasia, ele tem sempre uma melhora que a gente diz que é uma melhora espontânea, mas quando ele é treinado, orientado a fazer estratégias específicas, né, que favorecem a comunicação, essa melhora é potencializada e muitas vezes, né, é possível ele ter o retorno ao trabalho, às atividades sociais que a gente acabou de dizer. Então, a gente vê, né, muitas histórias aí de sucesso, sem dúvida nenhuma.
Bom, então um papo muito gostoso aqui com a Thaís. A gente vai para um rápido intervalo. Não esqueça de compartilhar agora o programa no seu Facebook. Voltamos já já. Não saiam daí. Não saiam daí. Somos a Raízes, farmácia de manipulação de Matão. Olhar para a nossa história nos faz ter certeza de que estamos no caminho certo. É preciso olhar para frente, criar o novo para fortalecer a nossa essência, preservar a nossa tradição. Em 31 anos de história, se aprende muito que a fórmula para se ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Raízes, 31 anos. Estamos de volta aqui no Bela Saúde falando de afasia com a Thaís, fonoaudióloga lá de Belo Horizonte. Thaís, como é o tratamento da afasia e a sua reabilitação, ou a reabilitação dos pacientes? O tratamento ele pode ser feito em grupo, tá? Com várias pessoas que têm afasia, para estimular a comunicação e a troca, mas também, essencialmente, individualizado e personalizado, né, para cada dificuldade. Então, como eu disse, existem manifestações diferentes, né? Tem pacientes mais graves, tem pacientes que têm dificuldade para se expressar, outros para entender. Então, de acordo com a dificuldade de cada um, é construído um plano terapêutico aí para que a gente consiga melhorar, então, que seja o vocabulário, a capacidade de construir frases, e que ele consiga, né, que possibilite, então, que ele se comunique de uma maneira melhor. Então, são feitos exercícios, são treinadas estratégias de comunicação ali, essencialmente, a gente trabalha com a conversa, ou com a leitura e com a escrita, em situações que nós chamamos de simulando situações reais, para que ele treine, né, então, como construir uma frase ou como entender. Então, são feitos exercícios, tanto dentro do consultório quanto fora do consultório, né, para que ele pratique essas atividades e faça uso das estratégias treinadas nos ambientes que ele convive, né, com as pessoas que ele convive, para que cada vez mais isso vá ficando mais fluido, né, todo aquele treinamento vá ficando mais fluido. Mas, eu vou só perguntar, e é multidisciplinar aí, Thaís? Porque nós temos fonoaudióloga, tem que ter neuro, tem que ter clínico, é multidisciplinar, né? Isso, muitas vezes o paciente também, né, tem uma dificuldade de locomoção, então tem fisioterapia, terapia ocupacional, um neuropsicólogo para tratar outras questões, né, relacionadas à cognição que não linguagem. Então, é uma equipe multiprofissional, sim, essencialmente. E, assim, o importante também que você não é tratar só o paciente, vou bater nessa tecla. A família também está acompanhando, interagindo, porque não adianta ele ir para um consultório, ele fazer tudo isso, quando chega em casa, o tratamento continua. Seria o cuidador também tem que ter esse treinamento também, né? Sem dúvida, né? Tem que dar continuidade, todas aquelas orientações, estratégias treinadas no consultório tem que ocorrer fora também do consultório, né? Então, essas pessoas que mais interagem com ele, então não só família, mas amigos também, essas pessoas têm que ser, eu brinco que são nossos cúmplices, né, para que todos nós atuamos, né, trocamos com o paciente da mesma maneira, porque as situações de ansiedade ou de estresse acabam prejudicando ainda mais o desempenho do paciente. Então, nós, ouvintes, temos que aprender a ter calma, né, a dar tempo e, eventualmente, dar uma pista para facilitar, mas não completar o que o paciente está falando, né? Uma das grandes queixas dos pacientes
é que, com afasia, é que as pessoas não deixam eles falarem, ou falam, deixa para depois, ou falam por eles. Então, assim, a gente tem que saber quais são as atitudes que favorecem, que ajudam o indivíduo com afasia a se comunicar melhor. No caso, por exemplo, eu falei no começo do programa, a minha mãe teve um AVC hemorrágico, ela teve afasia. E eu percebia que ela sabia as palavras, mas ela não conseguia se expressar. E isso deixava ela muito nervosa. O paciente, ele fica nervoso também, principalmente no começo, né, do problema, não é? Sem dúvida, porque ele sabe o que, né, o indivíduo sabe o que mas eu tenho certeza que todo mundo já experimentou isso em algum momento da vida, né, não por uma afasia, mas às vezes a gente quer falar algo, a gente fala, eu sei o que e não vem, né, parece que a palavra está na ponta da língua. Então, isso acontece muito aqui na TV, né, Scudeler? Isso acontece muito. Né? Aqui, na hora que a gente vê o Marcão na frente filmando aqui, pixe, dá branco. E eu imagino isso no dia a dia, né? Nós temos um tabuleiro aqui que fala assim, tempo esgotado, aí piorou. Essa situação de estresse, né, para nós que estamos aqui falando, numa grande responsabilidade de, né, pensar, então, tudo que eu quero falar para conseguir ser articular as palavras, né? Exato, então esse estresse todo, ele atrapalha, né, de certa maneira. Agora, imagina para quem vivencia isso 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, se a gente ficar só pressionando o afásico, o desempenho dele vai ser pior ainda. Então, a nossa sensibilização, né, essa campanha de conscientização, é para que as pessoas conheçam, entendam, né, para saber entender, conhecer mais. Então, por isso que no portal a gente fala de saber, entender e conviver, né? Então, quanto mais a gente entende sobre o tema, melhor a gente vai conseguir, né, conviver. É possível conviver. E esse portal de vocês, eu entrei, achei muito, muito bem feito, muito interessante. Vocês são 3 fonoaudiólogas? Isso. Esse portal da afasia é um site, né, que foi idealizado pela Ana Lúcia Tubro e a Sandra Caselato, são 2 fonoaudiólogas de São Paulo. Então, ele já existe há alguns anos e eu fui convidada, né, por elas para fazer parte aí dessa equipe, para a gente divulgar. Então, fica a dica, né, para que todos conheçam, né, digitem portal da afasia, afasia.com.br, e lá tem muitas informações. Assim, o objetivo principal do site é levar informação, né, para familiares, para pacientes, para profissionais. E lá tem muitas informações de divulgação, de conhecimento, tem muitos vídeos de paciente, então vale a pena entrar e conhecer, né? É um conteúdo muito rico. E o portal o portal da afasia faz todos os anos essa campanha de conscientização. E esse ano, era isso que eu queria comentar com vocês, também aí tem relação com a pergunta anterior. A gente convidou, né, a campanha desse ano chama Deixa que eu te explico, muitos indivíduos com afasia para darem uma dica para como tornar a comunicação, né, com o afásico mais empática. Então, tem várias pessoas falando, né, que tem afasia. Me dê tempo para falar, não complete a frase para mim. Então, vale a pena acessar. Vale sim, e tem muitas dicas de filmes sobre de filmes com fatos reais de quem teve afasia. Achei muito interessante, assisti até um já, Sem Palavras, que eu amei. Muito bom o site mesmo, né? Thaís, e finalmente, como é que nós fazemos a prevenção da afasia? Ótima pergunta. Como a gente disse, né, a afasia está essencialmente ligado ao derrame, né, o acidente vascular cerebral. Então, para controlar a afasia, para prevenir a afasia, nós temos que controlar os fatores de risco para o derrame, né, que são pressão alta, controle do colesterol, do diabetes, então, atividade física, né, então, quanto mais saudável o estilo de vida, né,
menor chance a pessoa tem de ter um AVC e, consequentemente, menor chance de ter a afasia. Ótimo, a gente volta naquela velha dizer, né? Eu acho que as prevenções, seja do hipertenso, seja do diabético, da obesidade, do colesterol, as doenças, elas caem quase todas no sistema vascular, e aí as lesões, entre as quais a afasia que nós estamos falando. Uhum. Bom, Thaís, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de Matão. Eu sei que você é muito querida aqui em Matão, para todo mundo que está nos assistindo. Deixasse um recadinho agora para o pessoal que está lá em casa assistindo você. Olha, é um prazer imenso, assim, eu tenho um carinho, né? Toda minha família mora em Matão, aí eu sinto muita saudade de todos, né? Matão tem toda a minha história de vida aí, e sinto, né? Infelizmente estou numa cidade que é longe, que não permite tanto essa aproximação física, mas tem essas facilidades como a gente está usufruindo hoje, né? Então, hoje em dia, eu tenho contato diário, né, com a minha família por meio digital, aí eletrônico. Então pode mandar beijos para ele, Thaís, senão eles vão ficar chateados. Poxa! A todos, né? Tenho certeza que eles estão assistindo agora e querendo saber onde é que está a Clarinha, que é a filha pequena que está aqui chorando no fundo. Que não tem afasia, viu? Mas ela tá chorando, mas ela quer a mãe dela, né? Que Clarinha, um beijo sem grande. Thaís, foi muito bom te receber aqui. Quando você estiver em Matão, você vai vir aqui presencial, aqui na TVM. A gente vai ter um outro bate-papo. A Thaís tem um currículo muito bom. Foi um prazer enorme recebê-la aqui, viu? Um beijo grande. Thaís, eu agradeço. Beijão, boa noite. Obrigado pelas informações excelentes. Muito obrigada, viu? Um abraço para todos. Um beijo para todos. Luciana, também um beijo grande para você, para Marina, para toda a família da Thaís aqui, que são muito queridos aqui em Matão. Um beijo grande para vocês. Um beijo meu para todos também. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos voltar aqui com a presença do senhor Ademir de Souza, que é o secretário de Saúde de Matão. Vamos falar como está a saúde de Matão. Voltamos já já. Não saiam daí. Não esqueçam de compartilhar. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora, tendo o prazer enorme de receber aqui o secretário de Saúde, o senhor Ademir de Souza. Seja bem-vindo ao Bela Saúde, um prazer enorme recebê-lo aqui. Conheço muito a sua esposa, gosto muito dela. Bem-vindo. Ademir, boa noite, bem-vindo. Por favor, se apresente. Boa noite, doutora Cris, doutor Scudeler. Boa noite a toda a nossa população. É um prazer participar aqui. Fiquei muito honrado em receber o convite de participar do vosso programa. E estamos aqui à inteira disposição para conversar com o nosso povo, falar um pouco sobre saúde. Uma honra é toda nossa de recebê-lo aqui. Bom, então vamos começar com as perguntas que todo mundo quer saber, né? Como que eu faço para conseguir uma consulta médica de um clínico ou de alguma especialidade pelo SUS? Olha, nós temos na cidade uma estruturação da nossa rede de saúde composta de 11 unidades básicas de saúde, mais 7 unidades de estratégia de saúde da família. São 2 políticas públicas criadas pelo Ministério da Saúde, evidentemente, né, e que aqui atende a chamada rede básica, né? Então, essa estruturação que nós estamos fazendo é importante falar, doutor Scudeler, quando nós iniciamos, ainda com o ex-prefeito Adalto, né, o nosso saudoso prefeito Adalto, a atual administração, a gente tinha 17 equipes de unidades de saúde da família e somente 8 delas tinham médicos trabalhando. Então a gente estava completamente sem médico para esse tipo de atendimento, que são chamados clínicos gerais, que trabalham nas unidades de estratégia de saúde da família. Em março, nós fizemos uma adesão, uma reabertura do processo do Mais Médicos do governo brasileiro e tivemos a oportunidade de ter mais 8 médicos que já estão trabalhando nessas unidades.
Então nós temos aí de generalistas em todas as nossas estratégias de saúde da família, as famílias naquela região da ESF, ela pode procurar essas unidades que nós teremos esses médicos generalistas. Quando nós vamos para especialidades, é uma outra realidade que nós também tínhamos um grave problema aqui na nossa cidade, aliás ainda temos, porque por conta de uma discussão da carga horária dos médicos, há alguns anos a prefeitura começou a perder os seus especialistas, né? Porque o médico, evidentemente, ele não tem só o compromisso na unidade básica de saúde, ele tem o seu consultório, ele tem o acompanhamento dos pacientes no hospital. Então isso criou uma certa dificuldade a partir de que o Ministério Público começou a passar a exigir que o médico colocasse o dedo, ou seja, que picasse o cartão lá. Isso criou uma discussão muito grande e uma dificuldade para os médicos para cumprir a carga horária que a prefeitura contrata. Então, o prefeito Adalto, em fevereiro, encaminhou um projeto de lei para a Câmara. Nós propusemos fazer uma parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzone, e o hospital contrata através de PJ da pessoa jurídica, portanto deixa livre o profissional para que ele possa escolher o horário e o dia, desde que ele cumpra uma certa carga. Então, hoje, cada especialidade pode atender até 300 consultas por mês por um determinado salário que a prefeitura vai pagar para o hospital e o hospital repassa para eles. Com isso, nós temos já hoje, de volta na nossa rede após algum tempo, já o Dr. Saulo Quarteiro atendendo como ortopedista, o Dr. Scarpellini como pediatra, o Dr. Silveira, que também já é da rede, está atendendo. Começa agora, na segunda quinzena de julho, começa a doutora Ticiane, pneumologista. E nós estamos aí atrás de infectologista, porque perdemos o nosso grande... Complicado, né? O nosso grande torque. E o senhor sabe como é difícil contratar infectologista, principalmente nessa situação que nós estamos atravessando de pandemia, onde essa profissão, vamos dizer assim, está muito... uma especialidade muito demandada. Muito solicitada. Então estamos com a dificuldade aí, temos que resolver ainda também o do cardiologista, que também parece fácil, mas não é também, é uma especialidade difícil, mas a gente vai resolver agora, se Deus quiser, até na primeira quinzena de agosto a gente vai estar com todas essas especialidades integralmente já atendendo, e aí nas unidades básicas de saúde. Na verdade, o que a gente quer construir é uma estrutura que você tenha o clínico geral nas ESFs, demandou uma especialidade que ele vá para as UBS, que seja a referência, e aí sobrar a urgência e emergência, que é o papel do nosso hospital, do nosso pronto-socorro, né, que é do Hospital Carlos Fernando Malzone, para que ele possa fazer esse trabalho de urgência e emergência. Então é isso. Essas procuras devem ser feitas nas ESFs e nas UBS. Nas unidades, então. Perfeito. Seja o posto de saúde perto da sua casa ou nas unidades básicas de saúde. Exatamente. O que é, sempre me pergunto, o programa da farmácia popular? Gostaria que o senhor explicasse para os nossos amigos lá do Bela Saúde. O programa Farmácia Popular foi um programa criado pelo governo federal no ano de 2013, né? Então a ideia inicial, original do programa Farmácia Popular era uma parceria entre o governo federal e as prefeituras, onde se pudesse repassar recursos, a prefeitura contratar os profissionais e o governo federal, originalmente, eu estou falando da proposta, encaminhar os remédios para que essas farmácias nos municípios, essas farmácias municipais, pudessem funcionar. Com o passar do tempo, ela foi se mudando um pouco esse projeto, depois acabou fazendo o quê? Para os municípios acabou ficando só o credenciamento das farmácias. Então hoje em Matão nós temos várias farmácias que são credenciadas como farmácia popular e eles recebem alguns medicamentos, principalmente para pressão, né? Pressão, asmático, isso, exatamente. Anticoncepcionais. Perfeitamente. Então, alguns desses remédios são distribuídos gratuitamente nessas farmácias. E alguns outros tipos de medicamentos são também cobrados com preços subsidiados, porque o governo federal é quem repassa ou vende para essas farmácias o medicamento um pouco mais barato, de forma que ele possa chegar até a população com um valor subsidiado. Exatamente. Então, em tese, em resumo, vamos dizer assim, a farmácia popular funciona assim. E nós temos também alguns medicamentos
da farmácia popular que são repassados pelo programa Dose Certa, né? Através do programa Dose Certa, que é uma parceria com o governo do estado. Né? Seria direto no posto de saúde que a pessoa pegaria esse remédio, exatamente. Não vai utilizar a rede de farmácia popular. Nós temos, inclusive, uma dificuldade muito grande, e vocês que são médicos profissionais da área sabem disso. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos com uma licitação em andamento que vai comprar mais de 600 tipos de medicamentos. O tipo que eu estou falando é o sal, a marca do remédio, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil de entender. Mas a gente sempre vai encontrar essa dificuldade da falta do medicamento, porque de repente você tem um medicamento que está disponível ali, mas o profissional entende que aquele medicamento, o paciente já passou por uma fase, outra fase, ou a terceira fase da doença, e aquele ali já não resolve mais, ele acaba prescrevendo um outro medicamento. Então a gente tem sempre essa dificuldade. Mas nós estamos agora com a proposta de fazer essa licitação e ser através do registro de preço, para que a gente também não compre uma grande quantidade de medicamento, ele fique lá estocado e depois fica obsoleto e perca o dinheiro, né? Então a gente faz no registro de preço e vai comprando na medida em que vai sendo necessário. E a gente espera muito rapidamente resolver essa questão. E aí entra a outra pergunta. Medicamentos de alto custo, ou seja, esses que não deu certo 1, ou 2 ou 3, eu sou obrigado a lançar a mão do quarto. Isso vale para vários tipos de remédio de pressão, remédio para asmático, remédio para colesterol, remédio para diabetes, insulinas diferenciadas. Esses medicamentos de alto custo, o que nós temos na prefeitura de ideia para resolver essa demanda que não é pequena? Não é pequena, só para a gente ter uma ideia desse tamanho da demanda. O governo federal repassa para a cidade mais ou menos R$ 2,50 por habitante ano para que você compre remédio. Aí o governo do estado repassa mais R$ 3,00. Então o resto quem paga é o município. Né? Então a gente tem um gasto enorme com medicamento, muito grande. Só para você ter uma ideia, o governo federal repassa aproximadamente, para a gente não errar, R$400 mil por ano. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo, Scudeler, de ontem, terça-feira, né? Nós estávamos lá com uma demanda já com um processo judicial, que a pessoa entrou na justiça, que é um remédio de alto custo. A caixa de medicamento custa R$57 mil. A caixa? A caixa. É uma caixa com 120 comprimidos que ele precisa tomar 4 comprimidos por dia. O tratamento é feito com esse medicamento, que custa R$57 mil. Ou seja, 1/5 daquilo que o governo federal repassa, nós estamos bancando para um paciente, que é o chamado remédio de alto custo. O remédio de alto custo, o município recebe os recursos para o atendimento básico, da rede básica, vamos chamar assim. Esses remédios deveriam ser pagos pelo governo do estado, pela estrutura tripartite dividida entre o município, o estado e o federal, deveria ser pago pelo governo estadual. O governo estadual tem um programa, é burocrático, você tem que ir lá fazer todo um cadastro, esperar eles aprovarem na DRS, e isso muitas vezes demora muito e acaba o município tendo que custear esse tipo de... Esse caso, por exemplo, que eu estou te dando um exemplo, é o estado que deveria prover, no entanto, quem está pagando é o município. Exatamente. Mas é isso, você tem que ir lá cumprir toda essa burocracia e, na maioria das vezes, nós temos inúmeras decisões judiciais que a gente precisa cumprir. O caso da insulina, por exemplo, é um outro caso muito popular, né? Só para você ter uma ideia, doutor, o município atende cerca de 800 pessoas com insulina na cidade. 800 pessoas. Recebem a insulina, recebem a lanceta, tudo da prefeitura, né? Mas tem alguns casos que só a insulina comum não é necessário, não é suficiente. É preciso passar para a Lantus. A Lantus é a mais comum. Sim. Mais comum e mais cara. Então nós temos que comprar, a gente tem que prover os pacientes. É evidente que a gente faz na medida do possível, não dá para dar insulina Lantus para todo mundo. Mas aqueles que são necessários, que passam por esse processo que o governo do estado deixa de entregar, nós temos procurado, na medida do possível, entregar. Dentro dessa estratégia, lá em cima, a Associação Brasileira de Diabetes, a gente vem brigando para isso vir de recurso federal, direto, a insulina diferenciada. Porque é como se a gente fosse dar, por exemplo, tem um remédio bem conhecido, o glibenclamida, por exemplo. É um remédio ultrapassado que não se prescreve mais. E a rede recebe isso como se fosse um remédio importante. Não é. Então, essa briga de você atualizar o receituário, ela é importante. Assim, são tecnologias que vieram para a gente mudar para melhor. Porque a gente sabe que esse medicamento não tem o benefício esperado que os outros têm. Sim. Mas é essa a ideia. Bom, nós vamos agora
um rápido intervalo, está sendo muito bom. O senhor Ademir fala muito bem, né? Ele explica muito bem aqui, já aprendi tudo aqui, ó. Vamos para um rápido intervalo. Não esqueça de compartilhar agora o programa no seu Facebook. Voltamos já já. Não saiam daí. Estamos de volta agora aqui no Bela Saúde com o seu Ademir. Eu falei que ele fala muito bem. Thaís, eu não imaginava que o esposo falasse tão bem desse jeito. Ele fala com muita propriedade, tudo com muita segurança. Estou assim, encantada com a entrevista aqui. Parabéns, viu? É alguém que já está há anos na prefeitura, já sofreu todas as chicotadas possíveis e imagináveis e está vacinado, no bom termo da palavra. Sabe falar muito bem, viu? Não, mas assim, a gente faz o que gosta, né? Isso é muito importante. Que eu senti. Você fala com entusiasmo. Veste a camisa, veste a camisa, tá falando, não é uma coisa, não. Você fala. Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tento devolver para a minha cidade as oportunidades que ela me deu, né? Claro que eu sou muito grato ao meu querido companheiro Adalto. Eu participei dos 3 governos dele, né? Então, assim, todas essas oportunidades que por ele me foram dadas, eu tento retribuir da melhor forma. Como? Trabalhando. É para isso que nós estamos lá na prefeitura, para trabalhar. Então, é evidente que nós vamos acertar tudo? Não vamos, mas pelo menos nós precisamos tentar, né? Não podemos ser omissos com as coisas. Essa é a boa ideia. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigado. Bom, nós estamos falando de prefeitura e hospital. Quais são os recursos que a prefeitura está destinando ao Hospital Carlos Fernando Malzone nessa época de pandemia? Olha, essa é uma pergunta importante. Primeiro, a gente tem que ressaltar a enorme parceria que a gente tem com o Hospital Carlos Fernando Malzone. Inclusive reconhecer a dívida da prefeitura que se tem, né? O hospital passou alguns anos aí com uma dificuldade muito grande, teve que entrar na justiça para poder receber a subvenção da prefeitura para prover o pronto-socorro municipal. E nós estamos, esse ano, nessa administração, não devemos 1 centavo da subvenção para o hospital, estamos religiosamente todo mês pagando o que está previsto na lei, não precisou fazer mais a briga na justiça para receber. Estamos em franca conversa e negociação com o hospital, nós vamos reparcelar todo o procedimento que há de atrasos que foram feitos, vamos recomeçar. Eu já acertei, inclusive, ontem com o Dr. Paulo Bernardi, ele iria falar com a diretoria do hospital ontem, nós vamos apresentar muito em breve uma proposta de parcelamento e, se Deus quiser, a gente vai, além dos 590 mil mensais que são repassados para o Hospital Carlos Fernando Malzone para prover o pronto-socorro, nós temos também um contrato de exames excedentes, que o hospital é contratualizado. O nosso hospital, a saúde Matão não é a chamada saúde municipalizada. Ela é semiplena, né? Porque, na verdade, o hospital é contratado pelo governo do estado. Nós apenas provemos o pronto-socorro. Então, todo o contrato de exames é feito, demandado pela rede, o hospital faz, mas quem paga é o estado, certo? Então, esses exames que não são pagos pelo Estado, que ultrapassam as cotas que têm permitidas pelo governo do Estado de São Paulo, o município é quem banca. Então, além do pronto-socorro, nós temos esses contratos com o hospital e que perpassam aí em torno de 620, 630 mil reais por mês, é o que nós temos hoje de repasse para o hospital. Ademir, estamos na pandemia, 2021, estamos enjoados do Covid, mas vamos lá, não tem jeito. Ele é mutante, nós estamos aprendendo a cada dia. Eu sempre falo, toda vez que a gente fala no programa, que o Covid era a cada 2 meses, a gente fala a cada semana, ele vai dando susto na gente. Como é que está a maçã em relação à vacinação? Ou seja, parcial, tomou só a primeira dose, completa, tomou a segunda dose. Quais são as porcentagens e quando é que nós pretendemos
ter vacinado todo mundo em Matão? Olha, doutor, primeiro assim, os dados de ontem à tarde que nós fechamos, nós vacinamos até ontem 52.545 doses nós já aplicamos. Dessas, 39.903 de primeira dose, 11.000, se eu não me engano, 11.100 e alguma coisa de segunda dose e mais 893 doses numa dose única, que é da Janssen, né? Da Janssen, exatamente. Nós estamos recebendo as 4 vacinas já, Coronavac, AstraZeneca, Janssen e a Pfizer. Não é para ficar escolhendo, né? Não é para ficar escolhendo. Por favor, os sommeliers vão para o fim da fila, porque não é a ideia, é a vacina que tiver disponível. E todas são boas. Eu, por exemplo, me vacinei de Coronavac e o grau de resposta imunológica é muito boa. A Cris acabou tomando AstraZeneca, ela tomou numa outra época, esperou a vez dela, e é assim. Todas as vacinas são efetivas. Entra na tua data, na tua fila e vá tomar a vacina que tiver lá. Não fique escolhendo, porque o Ministério está penalizando. A ideia é jogar para o fim da fila mesmo. Aliás, eu tenho o costume de dizer que nós tomamos vacina da rubéola, do sarampo, da paralisia infantil e nunca perguntamos é da Pfizer, é da Janssen, né? É exatamente nunca. Isso. Então, o objetivo da vacina, o que é? É reduzir o agravamento da doença, porque a gente sabe que a vacina não cura a doença, né? O vírus é um vírus mutante, como o senhor falou, e ele não vai ser curado com a vacina. Nós vamos amenizar a situação. Ademir, você falou uma frase importantíssima. Eu diria que assim, a vacina, ela melhora a tua proteção, mas ela não te torna imortal. Exatamente. Isso é importante. Ela fortalece o sistema imunológico, portanto, se você for acometido da doença, você pode ter ele menos grave, mas isso não quer dizer que você não possa pegar o vírus e não quer dizer que você não possa transmitir o vírus. Portanto, uso de máscara, tomou a vacina, mas tem que continuar usando máscara, tem que manter o distanciamento social, né? Tem que fazer a asepsia do álcool gel, do sabão. E não aglomerar, Ademir. Aí que está o problema. Aglomeração. Esse é o problema. Esse é o problema. E se por acaso, vamos supor, estava na minha época da vacinação, mas eu estava com algum problema de saúde, uma gripe, um mal-estar, não pude vacinar na data que era para me vacinar. Tem como eu vacinar depois? Tem como, sim. É só procurar. Se você já passou a data que estava prevista para você tomar a segunda dose, volta lá na mesma unidade que você tomou, eles vão marcar lá e você vai tomar a segunda dose. Né? Mesmo a primeira também, se eu estava na época e não vacinei? Também pode, não tem problema, porque tem algumas situações que não dá para você tomar vacina. Né? Inclusive, nós estamos concomitantemente, fica querendo falar a palavra difícil e não consegue, né, doutora? Mas nós estamos aí, ao mesmo tempo, fazendo, por exemplo, a vacina da Covid e a vacina da influenza, que é da gripe, que também é importante que as pessoas tomem a vacina da gripe. Sim, principalmente agora no inverno. Exatamente. Perfeito. Então, e há necessidade de um intervalo de 14 dias entre uma vacina e a outra. Sim. Então, se você tomar da Covid, você precisa esperar 14 dias para tomar a da influenza. Se você tomar da influenza, precisa esperar 14 dias. Então, como nós estamos pedindo para as pessoas, priorizem a da Covid, porque a doença está aí e é grave. Perigosa. Então, quem está na faixa, prioriza da Covid, mas não deixe de depois tomar essa vacina. Então, por exemplo, a pessoa que tomou essa vacina não deu para tomar a Covid em 14 dias. Volta lá depois e toma. Tem pessoas que foram acometidos, que foram contaminados pelo vírus. Não dava para tomar a vacina naquele momento que chegou a faixa dele. Volta lá depois e toma a vacina, não tem problema nenhum. E Ademir, tem lá algum site, ou telefone, ou aplicativo, ou a forma, o posto de saúde perto da sua casa, qual o melhor jeito da pessoa chegar e saber, vou tomar a vacina tal dia? Então, nós estamos pedindo para a população, que quando vai chegando a sua faixa, se é convocado para ser imunizado, primeiro nós pedimos para a pessoa fazer o agendamento. Nós optamos, doutor Scudeler, em fazer o agendamento na nossa cidade. Como faz o agendamento? Para a gente evitar essas filas que a gente vê, pessoas, né? Porque tem aí, tudo bem, a gente tem que respeitar, cada comunidade faz da sua forma, mas como as vacinas são feitas dentro das unidades básicas de saúde, a gente não deixou de fazer as outras coisas nas unidades. A consulta continua acontecendo, o exame continua acontecendo, tudo continua ocorrendo normalmente nas unidades. Mas a gente precisava levar para dentro das unidades uma população muito maior do que os usuários normais das unidades. Do que o habitual. Não é toda a população que usa a rede básica de saúde. Nós temos 80 mil habitantes, nem todo mundo usa a rede básica. Mas, no entanto, nesses últimos 6 meses, nós tivemos já a presença de 52 mil
243 pessoas que passaram pelas nossas procuraram a unidades. unidade básica de saúde. Então nós optamos por fazer como? Fazer o agendamento. Você liga lá, fala, ó, eu estou na faixa de idade, que nessa semana está de 35 a 37. Então eu estou na faixa de idade 35 a 37, você faz meu agendamento? Faço, deixa o nome, deixa o telefone. A unidade fala, doutora Cristina, a senhora vem aqui depois de amanhã, às 10 horas da manhã. Por quê? Porque se a vacina for a Coronavac, o frasco vem com 10 doses. Nós precisamos abrir e aplicar as 10 doses imediatamente. Fazer para não perder. Exatamente. Então, chamamos 10 pessoas. Se a vacina for AstraZeneca, o frasco é 5. Chamamos de 5 em 5. Então, todo esse agendamento é bom porque ele não muda a rotina do posto e você não aglomera as pessoas dentro do posto. E não tem fila. Rapidinho, 5 minutos, você vacina e vai embora. Não precisa ficar lá esperando. Ótimo, ótimo. Então, organizar. telefone 3383-4900, 3383-4901, é o posto aqui do centro da cidade. E se for de uma outra unidade, site da prefeitura, matão.sp.gov.br, tem lá Secretaria da Saúde, unidades, nome, telefone, tem tudo lá no nosso site. Depois na o Marcão municipal. põe isso na tela para nós. Perfeitamente. Bom, e agora, quais são os planos, né? Como falou do saudoso, o Adalto vai deixar muita saudade para todos nós aqui. E quais são os planos da prefeitura agora que não temos mais o Adalto? Olha, é muito triste falar disso, Muito né? triste. Muito triste. Eu, pessoalmente, evidente que toda a equipe que trabalhava com o prefeito Adalto é a mesma equipe que trabalhou nos outros governos também. Eu estou com o prefeito Adalto desde 1997, no primeiro governo. Eu tinha 27 anos naquela época, né? Começamos juntos. O cabelo era preto ainda, né, Ademir? Pretinho. Tá bom? Só tinha a manchinha branca que o pessoal chamava de chimbinha, né? Agora já tá. Chimbinha. Exatamente. O Marcão acabou de falar agora há pouco, né? Perfeito. Então, começamos juntos e caminhamos juntos por mais de 30 anos. Uma tristeza profunda perdê-lo, uma pessoa maravilhosa. Vocês viram aqui, Vimos, ele veio. naquela entrevista que ele estava. Eu estava aqui Estivemos juntos, também, você veio estivemos junto juntos, aqui, exatamente. Então, assim, muita tristeza com a perda dele. Mas, sabedores de que tudo aquilo que ele nos ensinou, toda a equipe está imbuída desse processo da gente levar adiante tudo aquilo que estava planejado. O prefeito Cido Ferrari faz parte da mesma equipe, continua com o mesmo entusiasmo, com a mesma luta. Claro que as pessoas são diferentes, a forma de fazer é diferente, mas o prefeito Cido está confiante de que aquilo que ele planejou nós vamos poder tocar para frente. Muito bom. Bom, agora... Entra na vida pessoal do Ademir. Então, não, da Thaís, vocês têm filhos? Nós temos uma filha, né? Uma a Pietra. filha, a exatamente. Pietra, uma gracinha. Pietra, dia 28 de julho, agora faz 6 anos, né? 6 anos. Eu tenho um outro filho do meu primeiro casamento, né? Que eu fiquei viúvo em 2009. Eu tenho um filho que chama Lucas, tem 27 anos, já formado em engenharia ambiental, mora na cidade de São Carlos. E depois, em 2013, eu e a Thaís nos casamos, e aí veio a Pietra em 2015, que agora vai completar 6 aninhos. E estamos aí, vamos tocar a vida. Uma família né? muito linda, viu? Parabéns pela família. Muito obrigado. Viu, Agora eu vou pedir Agora vamos para o o sorteio. Ademir Cris. aqui, ó, para um rápido sorteio aqui, porque nós estamos com o tempo esgotado. Vamos sortear para ganhar um brinde da Raízes, é um difusor. Vamos lá. Seja Sorteia com positivo. fé. Esse Vamos é lá. a mensagem para vocês que a gente está deixando Cris. aqui, ó. A Rosa sempre fala, eu nunca ganho. Rosa, você ganhou. Rosa Maria Dias. É cliente Rosa Raízes, mas Maria também a Dias. vizinha da Raízes. Parabéns, Rosa. Pode pegar o seu prêmio lá na Raízes, viu? Você sempre falava que não ganhava, ganhou. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saiam daí. Olá, sou Fabiane Souto, faço parte da equipe Raízes há mais de 18 anos. Sou farmacêutica responsável pelo setor da manipulação. O nosso compromisso aqui na Raízes é garantir qualidade, saúde e bem-estar aos nossos clientes. Eu sou a Débora, faço parte da equipe Raízes há 2 anos. Aqui na farmácia faço parte do financeiro e do atendimento ao cliente, buscando sempre atender os clientes da melhor forma. É uma honra fazer parte desta equipe. Olá, meu nome é Paula, faço parte da família Raízes há 8 anos. Atuo no setor financeiro e atendimento ao cliente. Tenho muito orgulho em fazer parte da equipe. O nosso compromisso é entregar produtos de qualidade e manter sempre um bom atendimento.
Nós somos especialistas em você. Raízes, 31 anos. Já estamos de volta agora no Bela Saúde. O programa está chegando ao final. Foi muito boa a entrevista. O senhor Ademir vai voltar aqui mais vezes para explicar mais coisas sobre a prefeitura, que a gente está gostando muito de saber e aprender. Gostaria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo, senhor Ademir. Primeiro, agradecer, doutora Scudeler, doutora Cristina, pela oportunidade, me colocar à disposição sempre que vocês quiserem. Vai ser um maior prazer vir participar do vosso programa. Mandar um grande abraço para a Rosa, que ganhou o prêmio, outro para o Molão, e dizer que ele está me devendo uma cerveja agora, né? E Molão? Mandar um abraço para a Thaís, que você falou, né? Minha esposa, Thaís, que é fonoaudióloga, defensora da amamentação na nossa cidade. Trabalha no Hospital Carlos Fernando Mauzan também. E agradecer a toda a nossa população, dizer para vocês que nós estamos lá imbuídos de muito trabalho, de muita força de vontade para que a gente possa acertar. Claro que não vamos acertar tudo, mas a nossa intenção é prestar um serviço cada vez melhor de saúde para a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença. Foi muito bem esclarecido. Acho que a população entendeu essa força de vontade e essa garra do famoso Adalto que vocês encararam aí frente a frente para tocar adiante. Acho isso fantástico. Matão, a gente sabe que é uma cidade diferenciada em vários aspectos. E, como eu sempre finalizo o programa, que nós tenhamos uma semana abençoada e não percam o próximo Bela Saúde, na quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui na TVM. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Esperamos você na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Boa noite.